É sempre bom estar aqui em Recife e eu gosto muito de vir aqui porque eu tenho amigos aqui. Somente quando você tem amigos, é que um amigo teu te vê passando pela cidade e ele diz: você poderia pregar para nós domingo? É. E foi assim que o pastor Cláudio fez o convite, prontamente aceitei, fiquei muito contente. Fiquei contente também de ver o progresso da construção que vocês estão realizando. Que coisa boa! A última vez que eu estive aqui, haviam os planos, os projetos. Eu pude, na sexta-feira, tirar um tempinho, dar uma espiada lá na obra. Que ótimo, que bom ver o progresso que vocês têm realizado na construção desse templo. Que Deus continue abençoando os esforços dessa igreja em ser fiel, proclamando o Evangelho do Senhor Deus, concedendo as bênçãos que Ele já tem concedido sobre vocês. Eu gostaria que nós abríssemos a palavra de Deus no livro de Daniel. Livro do profeta Daniel. Nós leremos no capítulo de número 3, 18 versículos. Aliás, os capítulos em Daniel, eles são normalmente longos. Dificilmente você prega em todo um capítulo de uma vez só, exceto o primeiro e o último capítulo, eles são menores, mas os outros são capítulos mais longos. Então vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 18. E enquanto você encontra esse texto na sua Bíblia, deixe-me apenas dizer para você que Daniel, ele é um livro muito interessante. Ele foi escrito em duas línguas distintas. Ele foi escrito em hebraico e ele foi escrito em aramaico. No capítulo 1, todo o capítulo 1, até o versículo de número 4 do capítulo 2, ele está em hebraico. A ideia é que aquela mensagem em hebraico era para o povo de Deus que havia sido levado para o cativeiro. Mas do versículo de número 5 do capítulo 2 até o capítulo de número 7, meados do capítulo de número 7, todo ele é em aramaico. Aramaico era a linguagem popular daquela época onde Daniel estava como um cativo, como um escravo. A ideia é que a mensagem que você encontra nesses capítulos 2, 3, 4, 5, 6 e 7 não é apenas para os judeus, ela é para todas as pessoas. Todos precisam ter acesso às maravilhas do Senhor Deus registradas nesses capítulos. Depois do capítulo 7, voltam aquelas profecias, de novo, atenção para o povo judeu. Então, esse texto que nós leremos agora, era um texto que todos tinham acesso, não apenas judeus, até mesmo os babilônios ali, os persas mais tarde, todos terão acesso e todos terão que compreender a mensagem que está nesse capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 18. Vamos ler? Diz assim: Ora, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de alto e 6 de largo. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, dos foles, de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouvirem o som do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, de toda sorte de música,
se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, do fole, ou da gaita de foles, e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Ora, uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios das províncias da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, e nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abed-nego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que vós não servis os meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz, porque se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abed-nego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Vamos orar. Senhor, essas histórias da palavra tua, elas falam ao nosso coração, porque por meio delas o Senhor se revela a nós. E agora abra os nossos olhos, abra o véu do nosso coração, a fim de compreendermos e contemplarmos a tua grandeza e a tua majestade por meio desse texto lido. Que o Senhor instrua o teu povo nessa noite e que o Senhor nos dê graça para te conhecendo melhor, te adorarmos em todos os momentos da nossa vida, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Nós precisamos compreender um pouquinho a história por detrás desse texto que nós acabamos de ler. Nabucodonosor foi um rei que se levantou na Babilônia com um poderio tremendo. Ele era um rei muito cruel, mas ao mesmo tempo ele era também muito criativo. Se vocês, só para terem uma ideia, logo depois da morte do pai dele, ele assumiu todo o poderio, destruiu ou conquistou o Egito, conquistou a Síria e, voltando do Egito, da guerra do Egito para a Babilônia, passou por Jerusalém pela primeira vez, no ano 606 a.C., e ele levou alguns que estavam em Jerusalém, alguns nobres, alguns da realeza, algumas pessoas com potencial para servir a corte babilônia, ele os levou para a Babilônia. Dentre esses estavam Daniel e os seus 3 amigos, cujos nomes nós acabamos de ler. Daniel foi levado muito jovem. Naquela época, Nabucodonosor, capítulo de número 1 de Daniel, ele tentou seduzir os jovens. Ele não queria apenas conquistar os judeus, ele queria, de alguma maneira, converter os judeus e fazer com que aqueles judeus pensassem como babilônios. E ele queria que eles servissem à corte babilônia. Nabucodonosor ofereceu um verdadeiro MBA. Eu costumo brincar com os jovens da minha igreja dizendo, ele ofereceu um mestrado babilônico em administração.
E ele disse para eles mais ou menos o seguinte: a melhor maneira de você seduzir os jovens, não é? Uma bolsa de estudos para vocês. 3 anos, vocês não têm que pagar nada, vocês terão todo o alimento, imagine só. E depois disso, vocês ainda poderão servir na corte do rei. E Daniel e os seus amigos aceitaram tudo aquilo, menos algo que a Bíblia não diz exatamente o que era, mas Daniel sempre diz que aquilo, se ele tivesse aceito aquela proposta de comer das finas iguarias da mesa de Nabucodonosor, ele se tornaria contaminado diante de Deus, ele seria alvo do ódio do Senhor, e ele diz: isso não, a partir desse momento, de forma alguma. Mas ali estava Daniel, e o texto diz que Daniel permaneceu até o primeiro ano do rei Ciro, versículo de número 21 do capítulo 1 de Daniel. Em outras palavras, Daniel permaneceu na Babilônia durante os 70 anos de cativeiro. Certamente ele foi levado para lá muito jovem, e 70 anos ele ficou ali. Ele viu Nabucodonosor morrer, ele viu o filho de Nabucodonosor ser deposto, ele viu o novo rei se levantar e um outro se levantar, e ele viu o povo voltando para o cativeiro babilônico. A mensagem de Daniel é a mensagem de um homem servo de Deus, temente a Deus, em um mundo que não temia a Deus, em um mundo que adorava ídolos, deuses, em um mundo de promiscuidade, um mundo de violência, em um mundo de crueldade. Nabucodonosor era tão violento, mas tão violento, que um dia ele teve um sonho, e ele exigiu que o sonho fosse dito a ele e que dessem a interpretação. Como os sábios disseram: nós não conseguiremos fazer isso, ele diz: então vocês serão despedaçados. E não apenas vocês, mas também todos os seus familiares. Imagine, alguém tem um sonho e acorda de mau humor com você e de repente diz: você vai ser despedaçado. Era mais ou menos aquele o contexto. Aquele rei era um rei muito violento. Nesse capítulo de número 3, a violência de Nabucodonosor diz que Nabucodonosor queria lançar esses 3 amigos de Daniel numa fornalha acesa. E ele o fez. Mas antes de lançar, ele acendeu essa fornalha, ele tornou essa fornalha 7 vezes mais intensa, de tal maneira que quando as pessoas lançaram os 3 amigos de Daniel naquela fornalha, aqueles que lançaram morreram pelo calor do fogo. Você vê uma sagacidade, mas você vê uma crueldade desse governante. Em um mundo pagão, e ali nesse mundo pagão, você tem agora esses homens, esses 4 homens, servos de Deus. Eu não sei se você já pensou, e algumas vezes vem aquela pergunta na tua mente: como viver como servo de Deus em um mundo que não teme a Deus? Como viver como crente em um mundo descrente? Como viver nesse mundo onde parece que os governantes todos fazem um movimento conduzindo as multidões para longe de Deus? Existe corrupção, existe imoralidade, a mídia não se contenta mais em informar, mas ela quer formatar e converter o seu pensamento, a sua mente. Você muitas vezes se angustia pelos seus filhos, pelos seus netos, pela sua própria vida. Como viver como um crente em um mundo descrente? Essa é a mensagem de Daniel, desse homem que experimentou isso na vida dele. Essa é a mensagem do livro de Daniel. Agora, esse homem que viveu como um crente em um mundo descrente, aguardando aquele momento da restauração, da libertação, da redenção de Deus para o seu povo, como eu e você também vivemos aguardando, naquele mundo descrente, ele experimentou isso que está registrado no capítulo de número 3, essa tensão da idolatria. O texto diz, capítulo de número 2, que Nabucodonosor havia tido um sonho. Ele sonhou com uma grande estátua. A cabeça da estátua era de ouro, o seu peito era de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro, os pés de barro.
E ele sonhou com aquela grande estátua, e Daniel deu a ele a interpretação de Deus. E Daniel disse para Nabucodonosor: olha, Nabucodonosor, naquela noite, quando você teve aquele sonho, preocupado com o que aconteceria com o futuro, Deus revelou a ti o que haveria de acontecer. Aquela estátua, ela simboliza reinos e outros reinos que virão depois de ti. A cabeça de ouro, Nabucodonosor, é você mesmo. Mas o peito de prata, o ventre de bronze, as pernas e os pés de ferro, eles representam outros reinos. Deus revelou a ti o futuro. Deus deu a ti uma revelação. Agora, Nabucodonosor, mesmo tendo sido alvo de uma revelação de Deus, mesmo tendo recebido uma revelação de Deus, o que ele faz? Ele constrói uma estátua. E ele ordena que todos adorem aquela estátua. Esse homem, embora Deus tivesse concedido graça a ele, embora Deus tivesse concedido a ele um reino, esse homem estava longe de ser um homem piedoso, longe de ser um homem que cria em Deus. Deus concede a ele uma revelação, e ele constrói uma estátua e manda as pessoas idolatrarem aquela estátua. Interessante você observar isso. João Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Muitas vezes nós pensamos na idolatria apenas como aquelas imagens ou algumas religiões que nós conhecemos, onde as pessoas colocam oferendas, onde as pessoas acendem velas, colocam diante de imagens e nós falamos: eu nunca serei uma pessoa assim. Eu nunca vou pactuar, eu nunca vou compartilhar dessa atitude de idolatria. Mas a idolatria, ela é mais sutil do que nós imaginamos. Ela não está apenas naquelas imagens. A idolatria, muitas vezes, ela está dentro do meu e do seu coração. Ídolos na Bíblia Sagrada não são apenas aqueles objetos físicos. Ídolos na Bíblia Sagrada são objetos que eu e você adoramos dentro do nosso coração. Há vários textos da Escritura Sagrada que falam de pessoas que adoram o poder dentro do seu coração. Outros que adoram a riqueza, outros que adoram a si mesmos, outros que adoram o sexo, e assim por diante. Nós vivemos como crentes em um mundo descrente, e um dos primeiros desafios com os quais nós temos que lidar é com o desafio de resistirmos à idolatria. O que esse texto nos ensina sobre essa idolatria? O que esse texto nos ensina sobre os ídolos? E o que o texto nos ensina sobre a maneira como os amigos de Daniel resistiram a essa tentação de se prostrar e adorar ídolos ao invés de adorar o Senhor Deus? Quero que você observe que no capítulo de número 3, a imagem que Nabucodonosor levantou, ela não era uma imagem apenas com contornos e objetivos artísticos. O versículo de número 6 diz que todos deveriam adorar aquela imagem. E se eles não adorassem aquela imagem, eles seriam lançados na fornalha de fogo ardente. Então não é apenas uma arte que está diante de nós aqui no capítulo 3. É um ídolo, é um objeto de idolatria. O que é esse objeto de idolatria? Qual que é o grande perigo desses ídolos para mim e para você? O texto deixa bem claro que ídolo é, de alguma maneira, a criação de algo em substituição a Deus. É engraçado que Deus concedeu a Nabucodonosor uma revelação do futuro. Nabucodonosor deveria adorar a Deus. Ao invés de adorar a Deus, Nabucodonosor cria uma imagem em substituição a Deus. Ídolo é aquilo que nós amamos, aquilo que nós adoramos, ao invés de adorar o próprio Deus. Deixa eu dar uma seguinte ilustração para você. Há alguns anos, um pai me procurou e disse assim: você poderia conversar com meu filho
porque eu descobri que o meu filho está fumando maconha. Isso corta o meu coração. Você poderia conversar com ele? Eu não tenho paciência para conversar com meu filho sobre esse assunto. Eu sei que eu vou ficar irritado, eu sei que eu vou ficar nervoso, e eu não terei paciência para continuar, para completar a conversa com esse rapaz. Eu disse, tudo bem, eu conheço seu filho já há algum tempo, ele não era membro da igreja, ele frequentava a igreja, eu resolvi conversar com esse jovem. Eu convidei para tomar um café, e ele prontamente aceitou. Quando nós começamos a conversar, eu comecei a falar para ele sobre maconha e sobre drogas e sobre todas essas coisas, e ao mesmo tempo ele virou para mim e disse, olha, eu não tenho nenhum problema legal com isso, porque eu conheço várias pessoas na área do direito que usam e também não tem problema algum. O fato de ser proibido é uma hipocrisia. Eu disse, pronto, meu argumento legal foi por água abaixo. Resolvi conversar com ele sobre utilizando um argumento agora, um argumento biológico, dizendo para ele, você sabe que o seu corpo, ele cria uma certa tendência e de repente uma tolerância, e essa tolerância ele vai exigir algo mais forte, mais forte, mais forte, e a maconha ela é considerada a droga que é a porta de abertura para outras drogas. Ele diz, que nada, isso é igual ao café que você está tomando. E pronto, meu argumento biológico foi por água abaixo. Tentei argumentar mais com o rapaz e nada, e de repente eu parei, virei para ele e disse, você poderia me dizer por que você fuma? Qual é o objetivo? Ele disse, porque eu quero o alívio. No momento da minha vida que eu sinto uma pressão muito grande, eu preciso de refúgio, então eu necessito de um trago da maconha. Diz que coisa interessante. Você utilizou dois termos que são termos bíblicos. As duas palavras que você utilizou são palavras que na Bíblia Sagrada elas são dirigidas para Deus. A Bíblia diz, Deus é o nosso alívio, Deus é o nosso refúgio. E você diz que todas as vezes que você precisa de alívio e que você precisa de refúgio, você recorre à maconha. Em outras palavras, você diz para mim que você usa a maconha como substituto de Deus na sua vida. Ele diz, bom, quanto a isso eu teria que pensar e voltaria a conversar com o senhor. Depois não. Infelizmente até hoje ele não voltou a conversar comigo sobre esse assunto. Mas aqui, essa para mim foi uma ilustração muito clara do que é idolatria. É quando você deseja algo com tamanha intensidade, mas só Deus pode dar isso a você, aquilo a você. Mas ao invés de você buscar em Deus, você busca na criação de Deus. Você busca em criaturas. Quando o Senhor Deus, Ele está disposto, e somente Ele é a fonte para te conceder isso. Em outras palavras, idolatria é uma adoração distorcida, é uma devoção corrompida. Ao invés de você adorar Deus, você cria um substituto para Deus, e ali você busca o prazer, ali você busca a segurança, ali você busca a realização, ali você busca a sua própria identidade, quando você deveria buscar todas essas coisas no Senhor Deus. Foi isso que Nabucodonosor fez. Mas observe uma outra característica da idolatria nesse texto. A idolatria, ela faz parecer que você está no controle. Deixa eu observar, veja o versículo de número 1, diz assim que Nabucodonosor levantou no campo uma imagem. Versículo de número 2 diz que todos os povos foram convidados para ver a imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Versículo de número 3, para ver a imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Versículo de número 4, o arauto disse para os homens, e versículo 5, para que todos adorassem a imagem que Nabucodonosor levantou. Versículo de número 7 diz, portanto, quando todos os povos ouvirem a trombeta, o pífaro, eles deveriam adorar a imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Depois de tanta repetição, você diz, entendi. Nabucodonosor levantou. Nabucodonosor levantou. O escritor bíblico
Está escrevendo isso para mim e para você, deixando bem claro que um ídolo é aquilo que eu e você criamos. E essa idolatria, essa atitude de idolatria, ela faz parecer para mim e para você que nós estamos no controle. Se Nabucodonosor havia levantado, Nabucodonosor poderia retirar. E ele estava no controle, pelo menos assim ele pensava. O fato é que eu e você, muitas vezes, nós estamos vivendo num mundo rodeado de ídolos, como Atenas, o apóstolo Paulo pregando ali. E as pessoas adorando ídolos aqui e ali, e elas pensam estar no controle, quando na verdade elas já perderam o controle há muito tempo. A pessoa que é um beberrão, ele pensa que quando ele quiser ele poderá parar de beber, mas ele nunca consegue saber qual é o limite. O indivíduo que utiliza drogas, ele imagina que quando ele quiser ele poderá parar de utilizar aquela droga, mas ele está sempre recorrendo a ela. A pessoa que consome pornografia imagina que no momento em que ela quiser, ela poderá purificar a sua mente. Mas ele bem sabe a luta que ele trava com essas coisas. Idolatria faz parecer que você está no controle, quando na verdade você é nada mais, nada menos do que um verdadeiro escravo daquele ídolo. Terceira coisa interessante. O texto diz que Nabucodonosor levantou uma imagem. Aqui é algo muito interessante. Porque idolatria é algo que tem a ver com percepção, com a imagem, com a aparência. Quando o indivíduo adora algo, muitas vezes ele quer saber, e ele está interessado em como que eu vou parecer diante das outras pessoas. Eu dou aula em uma faculdade. Todos vocês que frequentam a faculdade sabem que hoje em dia a faculdade no Brasil tornou-se um ambiente circundado por bebidas, drogas e sexo. Infelizmente. Eu, com muita tristeza, quando eu chego na faculdade, eu observo alguns jovens ali ao redor, 9 horas da manhã, bebendo. Eu digo, tem que ter muita coragem, ou pouquíssima coisa na mente, na cabeça, para às 9 horas da manhã já estar se embebedando. Outro, logo que eu chego, 7h30, 8 horas, já passam fumando um cigarro de maconha. Sexta-feira eu não posso trabalhar no meu escritório até mais tarde, porque eu brinco com os meus colegas dizendo, eu começo a sentir um cheiro totalmente estranho, que se eu ficar aqui eu chego em casa rindo. Então é melhor parar o trabalho mais cedo, vamos para casa mais cedo, porque a fumaça chega até a janela da minha sala rapidamente. Na faculdade, ela está circundada com tudo isso. E é interessante porque muitas vezes quando você tem a oportunidade de conversar com alguns desses jovens, você diz, mas por que você faz isso? E logo a pergunta é, se eu não fizer, todos vão pensar que eu sou jurássico. Todos vão pensar que eu sou um quadrado. Todos vão pensar que eu sou um tolo. Todos vão pensar que eu sou uma pessoa, um crente radical daquele lá do passado. Idolatria tem a ver com a imagem. O que as pessoas pensarão de nós? Como que as pessoas nos veem? A idolatria da aparência, a idolatria do poder, a idolatria da influência. Como que as pessoas me veem? E foi justamente isso que Nabucodonosor havia acabado de fazer. Ele construiu um ídolo, mas esse ídolo era uma imagem. E como que essa imagem faria Nabucodonosor parecer para os povos, para as nações e assim por diante? De tal maneira que quando 3 jovens não quiseram cumprir a ordem do rei, logo vieram alguns súditos do rei e disseram, você sabia, rei, que tem 3 jovens aqui no nosso reino que eles não te obedecem? Veja como que você parece agora, aos olhos de todos, devido à desobediência desses jovens. E Nabucodonosor ficou irado com tudo aquilo, porque ele não queria parecer mal.
Idolatria tem a ver com a nossa imagem. Não apenas a imagem que nós edificamos, mas a imagem que nós queremos que outras pessoas nos vejam. Alguns anos atrás, as pessoas, quando chegava uma proposta para elas, uma filosofia, uma ideia, um ensinamento, uma doutrina, a primeira pergunta que fariam era mais ou menos o seguinte: isso é verdade? Eles estavam interessados na verdade. Com o passar do tempo, a pergunta não era mais é verdade, a pergunta tornou-se: isso funciona? Isso é a pergunta pragmática. Primeiro, é verdade. Agora, funciona. Mais tarde, veio outra pergunta: será que eu quero realmente algo assim para mim? Isso é uma pergunta comercial. Eu quero comprar, estou interessado. A pergunta de hoje não é mais nenhuma dessas três. A pergunta de hoje é: isso vai me fazer parecer bem aos olhos dos outros? Isso vai me dar destaque? Isso vai me colocar em uma posição em que as pessoas olhem? Idolatria e imagem estão intimamente conectados. E aqui vai uma última característica da idolatria. A idolatria, ela é altamente exigente e até mesmo tirânica. Ela não permite nada diferente daquilo que ela exige de você. É engraçado porque quando eles encontraram aqueles 3 jovens que não adoravam a imagem, Nabucodonosor disse claramente: eles serão lançados na fornalha de fogo ardente. Por quê? Porque Nabucodonosor estava interessado com a imagem que ele havia edificado, mas ele estava interessado com a sua própria imagem, o fato das pessoas o adorarem naquele exato momento. A idolatria, ela é exigente. E ela faz essas exigências e ela não está disposta a abrir mão, tolerar nada. Incrível que eu e você vivemos em um mundo que prega a tolerância, proclama a tolerância, desde que a sua atitude não vá contra a tolerância desse mundo. Se você de alguma maneira tem um discurso diferenciado, o mundo não vê você e não tem nenhuma tolerância contigo. Deixa eu dizer 2 ilustrações para vocês. Hoje eu pastorei uma igreja, e daqui a alguns meses nós estamos vindo para a igreja presbiteriana. É uma igreja conservadora, é uma igreja que estuda a palavra de Deus, mas quando eu fui convidado para ser pastor daquela igreja, aquela igreja estava associada a uma outra denominação no exterior, que era uma denominação liberal. Eles mandaram um representante daquela denominação ao Brasil para me examinar. Ele chegou à minha casa, ficou comigo por 2 horas fazendo perguntas sobre diferentes temas teológicos. Inspiração da Bíblia Sagrada, a divindade do Senhor Jesus, a morte expiatória de Jesus Cristo, doutrina do pecado, doutrina das últimas coisas. 2 horas eu tentei responder satisfatoriamente as perguntas que ele me fazia. Ao término da conversa, ele virou para mim e disse: nós não acreditamos em nada do que você crê, mas nós estaremos dispostos a não interferir no seu trabalho se a igreja estiver feliz com você. Que coisa! Ele estava disposto a me tolerar longe da denominação dele. A denominação dele era em outro país. Lá, não. Nós não concordamos com nada, mas desde que a igreja aqui não tenha alguma coisa contra você. Eu disse: ok, muito obrigado então por sua tolerância. E aí eu comecei a fazer algumas perguntas para ele. Você me toleraria na tua denominação, lá no teu país? Ele diz: não, de forma alguma, você não seria recebido lá. Interessante. Como que tantas vezes o discurso da tolerância é altamente intolerante. Ou vamos imaginar o seguinte: você envia o seu currículo para uma empresa. E lá no seu currículo, quando diz lá, ou então você vai fazer uma entrevista de emprego no RH daquela empresa,
E a pessoa pergunta para você: você é uma pessoa religiosa? Você diz: protestante. Que coisa boa. É ótimo ter pessoas religiosas trabalhando conosco. Nós sempre gostamos. Tem uma ética protestante. E ótimo. Na verdade, eu também tenho a minha religião. Mas você trabalharia todos os dias sem nenhum problema? Digo, eu preferiria não trabalhar aos domingos. Ah, mas não é possível? Por quê? Não, porque domingo, a minha família, nós iremos à igreja. Domingo é o dia do Senhor, eu quero cultuar com a minha família, eu quero louvar o Senhor Deus, tenho culto. Mas você não vai permitir que a sua religião, nesse exato momento, atrapalhe a sua carreira profissional. É incrível isso. É engraçado como que você... É muito bom que você seja religioso, desde que isso não atrapalhe alguma coisa. Ou então, que bom que você é religioso, ótimo, mas quando for pedido para você mentir, ou fazer alguma falcatrua, ou colocar debaixo do tapete algumas sujeiras, e você disser: não, isso eu não faço, não é possível que a sua religião vai atrapalhar. Você sabe que você poderia ser demitido por causa disso, por causa da sua religião? A idolatria, ela é altamente intolerante. Eu gosto de uma frase de William Penn, aquele que foi para os Estados Unidos, recebeu aquela colônia, foi nomeada por ele, Pensilvânia. Ele diz assim: nações devem ser governadas por Deus, ou então elas serão escravizadas por tiranos. É engraçado, você pode aplicar isso à sua própria vida. A minha vida precisa ser governada por Deus, senão ela será dominada pela tirania dos meus ídolos, das minhas idolatrias. Na Bíblia Sagrada, todo ídolo exige sacrifício. E os ídolos na minha vida e na sua vida, eles também exigem sacrifício. Hoje em dia as pessoas não falam de ídolos ou idólatras, elas preferem usar a palavra viciado. Eu conheci um empresário que ele dizia ter um vício sexual. Ele perdeu a empresa dele porque todos os dias ele assistia 2 filmes pornográficos antes de ir trabalhar. Aquele ídolo dele exigiu o sacrifício do tempo, dos talentos, da habilidade, do raciocínio. E aquele empresário perdeu a sua empresa e não conseguiu fazer mais. Há algumas pessoas que no altar da sua idolatria, eles perdem família, eles perdem a pureza, eles perdem habilidades, talentos, futuros. E você olha e diz: puxa vida, poderia ser tão melhor. Mas o ídolo é exigente e ele exige sacrifícios. Mas nós vivemos em um mundo de idólatras. Nós vivemos em um mundo de idolatrias e o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Não está apenas fora de nós, está dentro de nós. Como que nós podemos resistir a isso? Dê uma olhada na resposta dos amigos de Daniel e então nós iremos concluir dessa maneira. Eu gosto muito da resposta dele. Nabucodonosor está enfurecido, versículo de número... Eu estava olhando no capítulo 12, ele também estava, capítulo 2, ele também estava enfurecido no capítulo 2. Mas aqui o texto diz que ele estava enfurecido naquele momento. Ele manda chamar, versículo 13, esses 3 amigos, e ele diz para ele: olha, vocês não sabem que vocês poderão morrer. Vocês serão lançados nessa fornalha, e se vocês não adorarem, quem é o Deus, versículo de número 15, que vos poderá livrar das minhas mãos? E a resposta deles era mais ou menos o seguinte: quanto a isso, nós não temos que te responder. Se o Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Como que eles conseguiram resistir à tentação da idolatria? Possuindo uma perspectiva real de Deus e da grandeza de Deus. Somente quando eu e você ficarmos encantados com a majestade de Deus, com a grandeza de Deus, com a glória de Deus, nós não iremos sucumbir à idolatria. Nós não iremos criar ídolos no nosso coração
nós não iremos adorar algumas propostas que o mundo ao redor nos faz. Tem um livro muito interessante de um amigo meu, Ed Welch, e o título é Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno. Nesse livro ele diz: a Bíblia nos ordena a temer a Deus e a respeitar os homens. Ele diz: infelizmente há muitos crentes que temem aos homens e apenas respeitam a Deus. São aqueles que muitas vezes ele diz assim: se meu filho descobre o que eu estou fazendo, eu não saberei como explicar para ele. O medo dele é de homem. Não é um medo, um temor a Deus, que vê o que ele está fazendo. Há várias pessoas que elas temem aos homens de tal forma que, para agradar o grupo de amigos, o grupo no trabalho, a família, eles simplesmente se calam, eles se rebaixam. Deus para eles é muito pequeno. Se eles tivessem uma perspectiva da grandeza de Deus, eles poderiam colocar e dizer: isso não. E eles estariam confiantes no Senhor Deus, o refúgio da vida deles. Há muitos jovens aqui na faculdade, começando o trabalho. O que você precisa é de uma perspectiva da majestade de Deus, para que lá na faculdade, as tentações, as propostas que tantas vezes você recebe, a pressão do grupo, você possa dizer não. Se Deus quiser me livrar, Ele vai me livrar. Eu não tenho nem que responder isso para vocês. Mas se Ele não quiser me livrar, fique você sabendo que nós não serviremos aos teus deuses. A perspectiva deles aqui era a perspectiva real de Deus, da grandeza de Deus. Segunda coisa, eles tiveram uma perspectiva correta sobre a eternidade. A ideia era mais ou menos o seguinte: olha, se você quiser nos lançar na fornalha, pode lançar, vai queimar os nossos corpos, nossa alma não vai perecer, pode lançar. Você nos mata nesse momento, mas nós continuaremos na eternidade. Jesus, em uma determinada ocasião, diz que muitas pessoas temem aqueles que podem causar males ao corpo. E ele diz: vocês deveriam temer aquele que, além do corpo, poderia até lançar a alma no inferno. E a única pessoa que pode fazer isso é Deus. Uma perspectiva correta da eternidade, uma perspectiva correta do futuro, uma perspectiva correta da própria ressurreição dos mortos. E em último lugar, eles tinham a perspectiva correta de que o Senhor Deus é Deus que salva. Se o Senhor quiser nos livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Esses jovens já haviam experimentado o livramento de Deus. No capítulo de número 2, o próprio rei havia decretado que todos os sábios fossem mortos. Mas eles oraram, eles jejuaram, eles buscaram a Deus. Deus revelou para eles qual que era o sonho do rei. E Deus deu a Daniel a interpretação daquele sonho. E ele foi lá e contou ao rei. E eles não morreram. Eles já haviam experimentado o livramento de Deus. Deus é o Deus que salva. Deus é o Deus que resgata. E somente assim, eu e você não iremos sucumbir aos ídolos ao nosso redor. Deixa eu concluir essa mensagem da seguinte maneira. Semana passada eu assisti um filme muito interessante. Eu gosto muito de assistir filmes. Lá na nossa casa, nosso costume, quando os meninos eram menores, era sexta-feira à noite, a família reunida, todos, uma panela de pipoca, televisão, filme, nós assistíamos e depois nós discutíamos o filme. Qual que é a lição do filme, o que você aprendeu, o que você não aprendeu, ótimo e tal. Eu gosto de assistir esses filmes e tentar tirar algumas lições deles. Semana passada eu assisti um filme muito interessante que me fez voltar à minha adolescência. O filme chama-se Creed. C-R-E-E-D. Creed.
fala sobre o filho de um lutador de boxe, é fictício, o lutador que lutou contra Rocky Balboa, no primeiro filme do Rocky Balboa, Apollo Creed. Apollo perdeu. No filme de número 2, Apollo torna-se amigo do Rocky, mas Apollo morre em uma luta. Depois de tanto tempo, Sylvester Stallone resolveu fazer esse filme sobre esse jovem que era filho do Apollo Creed. Bom, se você já assistiu os filmes de Rocky Balboa, se você correu aquela escada assim na Filadélfia, lá onde tem a estátua do Rocky Balboa, como eu já fiz, você vai entender um pouquinho melhor da história do filme. No primeiro filme do Rocky Balboa, ele está enamorado com aquela que vai ser a esposa dele, e ela vira para ele e diz: você não deve lutar essa luta. Por que você quer lutar essa luta? Ele diz: para provar para todo mundo que eu valho alguma coisa, que eu não sou um vagabundo, que eu não sou um erro da natureza. Ou seja, ele estava dizendo que se ele apenas conseguisse vencer aquela luta, a vida dele teria um significado. Qual que era o ídolo dele? Um significado na vida. E para isso ele queria lutar e ganhar aquela luta. Nesse filme, Creed, chega um determinado momento que o jovem tenta daqui e dali, Sylvester Stallone, ou Rocky está treinando o jovem e tal, e pronto, chega naquele exato momento, antes da luta, com todas as dificuldades. O Rocky está com câncer agora, ele não vai conseguir treinar esse jovem mais, e ele vira para ele e diz: desista, por que você quer tanto lutar? E o jovem dá a mesma resposta que ele deu lá no primeiro filme: se eu vencer essa luta, ou se eu lutar essa luta, eu vou provar para o mundo todo que a minha vida tem significado e que eu não sou um erro da natureza. E eu assisti e disse: aham, se alguém escreveu essas linhas em 2 filmes, é porque há muitas pessoas correndo atrás de significado. Há muitas pessoas tentando encontrar o significado em algum ídolo da sua vida. Seja uma luta, seja ser aprovado naquele vestibular, seja obter aquela profissão que sempre quis, aquele apartamento com o qual você sempre sonhou, aquela posição, aquele casamento, aquela... Só que deixe-me dizer uma coisa: cuidado para esses alvos não se tornarem tão exigentes, dominadores na sua vida, que você adora mais os seus alvos do que aquele que deveria ser o alvo da sua existência, o Senhor da sua vida, o próprio Deus. Como que você pode se ver livre desses ídolos? E como que você pode controlar essa fábrica da idolatria que é o coração humano? Uma perspectiva correta da grandeza de Deus. Saber que Deus é grande, Ele é o Senhor majestoso. Há cerca de 2 anos, o neto do Billy Graham perguntou para ele: vovô, várias pessoas falam que o senhor foi muito famoso no seu ministério. Pregou no mundo comunista quando cristãos não podiam entrar ali, teve livre acesso a presidentes, falou para o mundo todo, todavia o senhor continua sendo uma pessoa humilde. Como que o senhor manteve a sua humildade? E como o senhor manteve a sua integridade? Não caiu como vários outros televangelistas? Ele disse: meu neto, quando a primeira pessoa que você fala com ele no dia é o Senhor do universo, o Altíssimo, o grande Deus, você percebe que você não é nada, que você não precisa olhar para a sua vida como se você fosse, de fato, alguém a ser adorado. Uma grandeza de Deus, perspectiva da grandeza de Deus, perspectiva da eternidade, de que a sua vida não consiste apenas nesse momento temporário da vida na face da terra,
o Senhor Deus tem a eternidade para te dar. Não são apenas essas circunstâncias aqui. Sua vida não se limita aqui, mas uma perspectiva correta de que Deus é o Deus que livra, que resgata e que nos defende. E se Deus é por nós, quem de fato será contra nós? Vamos orar nesse momento? Senhor, nós vivemos como crentes em um mundo descrente. Enfrentamos tantos desafios nesse mundo, aguardando o retorno do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Redentor. E dentre eles, ó Pai, nós temos o desafio da idolatria. Senhor, volta os nossos olhos a Ti, o nosso coração a Ti, a fim de adorarmos a Ti adequadamente e não permitir que nenhum sonho, nenhum projeto, nenhum desejo, nenhuma inclinação do nosso coração interrompa e impeça nossa verdadeira adoração a Ti, por atendermos a algum ídolo da nossa mente, da nossa imaginação ou do nosso coração. Vivifica-nos, pois nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.